Olá para todos vocês, como vocês estão? Espero que bem. E hoje estarei atendendo ao que muitas pessoas me pediram, a história do Internacional. Então, vamos começar. Antes de tudo, se inscreva no canal e ative as notificações para receber todos os vídeos novos. No dia 4 de abril de 1909, os irmãos Pup resolveram fundar uma instituição de futebol com o objetivo de ser uma instituição democrática e sem preconceitos. Resumindo, foi assim que surgiu o Esporte Clube Internacional. No dia 18 de julho de 1909, aconteceu o primeiro Grenal de toda a história. E como o Grêmio era um clube mais antigo, a equipe já tinha uma boa estrutura e goleou o Colorado por 10-0. Essa foi, e ainda é, a maior goleada de toda a história do Grenal. Em 1913, o Internacional foi campeão invicto de um campeonato chamado Campeonato Metropolitano de Porto Alegre. E o título veio com grande estilo, pois não perdeu nenhum jogo durante toda a sua campanha. Em 1915, uma ótima surpresa chegou para os colorados. Antes desse ano, o Inter era freguês do Grêmio. Ou perdia ou tomava goleada. Mas isso chegou ao fim em 1915. Onde o Internacional finalmente venceu o Grêmio. E essa vitória veio com muito estilo. Venceu por 4-1. Se você acha que é muito, um ano depois o Internacional fez melhor ainda. Venceu por 6-1. Porém, nesse mesmo ano, o fundador e primeiro presidente do clube acabou falecendo, sendo vítima de uma urêmia. Em 1925, o primeiro jogador negro vestiu a camisa do Colorado. Seu nome era Dirceu Alves, e ele era um zagueiro. Em 1927, conquista seu primeiro título gaúcho, vencendo na final o Bagé. Algo curioso dessa final é que o jogo foi realizado no estádio da Baixada, que na época era o estádio do Grêmio. Ou seja, o primeiro título gaúcho do Inter foi em pleno estádio do Grêmio. Em 1934, se sagrou bicampeão gaúcho, derrotando na final a equipe do Farroupilha, que por sinal foi campeão da edição seguinte do Gauchão. Na década de 40, o Internacional ganha o apelido de Rolo Compressor, pois em 9 anos foi campeão 8 vezes do Gauchão. O motivo dessa dominância foi que o Inter começou a aceitar negros no time em 1928, enquanto o rival Grêmio só começou a aceitar os negros em 1952. Com isso, o Internacional conseguia jogadores muito bons que não podiam aceitar contrato com o Grêmio, por causa das restrições que o clube tinha na época. Na década de 60, a equipe focava em terminar a construção do seu estádio, o Beira-Rio. Estava marcada sua inauguração para a final do Campeonato Gaúcho de 1961. No entanto, o estádio foi inaugurado em 1969, mas teve um título sendo comemorado. Em 1967, o Internacional consegue a primeira vitória de um clube gaúcho em cima de um clube paulista em São Paulo. A vitória foi feita em cima do Corinthians. Na década de 70, o Internacional passou de mais um clube gaúcho para um dos maiores e mais estruturados clubes do Brasil. Em 1975, a equipe se mostrou gigante. Na semifinal do Campeonato Brasileiro, em pleno Maracanã, bateu o todo-poderoso e favorito Fluminense por 2-0, e na final ganhou do Cruzeiro. Em 1976, ele repetiria o feito, derrotando na final o Corinthians até com certa facilidade. O ano de 1979 foi um dos melhores anos da história do Colorado. Para começar, foi para o Campeonato Brasileiro com tudo. Passou como líder em todas as fases. No mata-mata, teve dificuldades para eliminar o Palmeiras. Já na final, não teve dificuldade alguma para bater o Vasco e se sagrar tricampeão brasileiro, dessa vez de forma invicta. Com esse timaço, o Inter ia para a Libertadores como favorito para conquistar o título, e o time provou que isso era verdade. Na primeira fase, destruiu e passou como líder do grupo, e com apenas uma derrota. Nessa Libertadores, também teve o grupo meio inusitado, onde todos tiveram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Na segunda fase, o Inter novamente passou em primeiro e foi para a final contra o Nacional. Na ida, o jogo acabou empatado
e tudo seria decidido no Uruguai. O Nacional abriu o placar ainda no primeiro tempo. O Inter tinha a chance de virar, porém não conseguiu e o título acabou ficando com os uruguaios. A década de 80 não foi tudo isso. Logo no começo da década, a torcida colorada foi muito zoada por gremistas, porque o Grêmio, em 1983, foi campeão da Libertadores. Em 84, quase que o Grêmio foi bi da América, mas os colorados não podiam zoar os gremistas, porque pelo menos eles já haviam conquistado a América. Em 1985, um goleiro subiu da base para a equipe principal. Aqui no Brasil, ele é considerado como o melhor goleiro da história, o Cláudio Taffarel. Em 1987, teve o campeonato brasileiro mais polêmico da história, e junto com o Flamengo, desistiram da disputa do quadrangular final, assim perdendo a chance de jogar a Libertadores. Chegada a década de 90, o Internacional logo em 92 foi campeão da quarta edição da Copa do Brasil. Passou por um time fraco do Espírito Santo, goleou o Corinthians e as quartas protagonizaram o chamado maior clássico do Brasil, o tão famoso Grenal, com 2 jogos muito pegados e ambos terminando empatados. Só que esse equilíbrio não foi o mesmo na disputa de pênaltis, pois o Grêmio não devia estar bem treinado, já que não conseguiu fazer nenhum gol. Depois passou pelo Palmeiras e na final, contra o Fluminense, venceu por sorte, por um gol feito no Rio de Janeiro, pela regra do gol fora de casa. A década de 90 não foi uma das melhores décadas do Inter, pois a equipe só ganhou campeonatos gaúchos e essa Copa do Brasil de 92, além de fugas de rebaixamentos e altos e baixos. Já a década de 2000 foi a melhor década da história do Internacional. A equipe começou a evoluir a partir da segunda metade da década, onde a equipe fez grandes contratações e bons jogadores da base subiram para o time principal, com destaque para o atacante Alexandre Pato. Em 2005, aconteceu o que para mim foi o campeonato mais roubado de toda a história. Internacional e Corinthians chegaram como favoritos, e no confronto direto, que no final seria decisivo, o goleiro do Corinthians quase quebrou a perna do Tinga e o atacante do Internacional foi expulso por simulação. Então, com a arbitragem ajudando, o Corinthians foi campeão brasileiro de 2005. Em 2006, o Internacional chegou à Libertadores com tudo. Passou com facilidades em seu grupo, nas oitavas passou pelo Nacional, nas quartas pela LDU, nas semis o Libertad e na final derrotaram o atual campeão da Liberta na época, o São Paulo. Mas o ano não acabou por aí. No Mundial, graças a um gol salvador e improvável do Adriano Gabiru, o Internacional se sagrou campeão do mundo em 2006. Já em 2007, tudo foi por água abaixo, pois terminou em terceiro no seu grupo da Libertadores. Assim se tornou o primeiro clube que defende o título da Libertadores a cair na fase de grupos. Em 2008, o Colorado conseguiu ser o primeiro clube brasileiro a ser campeão da Copa Sul-Americana. Passou por Grêmio, Universidade Católica, Boca Juniors, Chivas Guadalajara e na final derrotou os argentinos do Estudiantes. Em 2009, o Internacional completou 100 anos e a promessa de brigar por todos os títulos que disputasse foi cumprida. Foi campeão do Gauchão e da Copa Surugabank, e nas outras competições, na maioria bateu na trave. Foi vice da Copa do Brasil para o Corinthians, vice do Brasileirão para o Flamengo e da Recopa Sul-Americana para a LDU. Em 2010, o Inter consegue outra façanha, o bicampeonato da Libertadores. Passou por Banfield, Estudiantes, São Paulo e na final foi campeão em cima dos mexicanos do Chivas Guadalajara. Já no Mundial, o Inter deu vexame, sendo o primeiro brasileiro a não ser campeão do Mundial, além de ser eliminado nas semis para o Mazembe. Em 2014, o Beira-Rio foi reaberto após reforma, e a partida de inauguração foi um amistoso entre a equipe colorada e o pentacampeão da Libertadores, o Peñarol do Uruguai, acabando em 2-1 para os brasileiros. Em 2016, o Internacional passou pela pior fase de toda a sua história. O pior é que o Inter nesse ano começou com esperanças, pois conquistou o hexacampeonato gaúcho seguido
e vinha de um terceiro lugar na Libertadores de 2015. E no começo do campeonato era líder. Porém, a equipe decaiu durante o ano e acabou rebaixada em 17º lugar. A parte boa do rebaixamento é que finalmente o Internacional poderia voltar a ser campeão brasileiro, depois de 30 e poucos anos. Só que não foram alertados do América Mineiro, que acabou sendo o campeão. Em 2018, o Inter estava de volta à elite do futebol brasileiro, e fazendo uma boa campanha, acabou classificado para a Libertadores. Já o campeão da Série B, o América Mineiro, acabou entre os últimos colocados. Em 2019, o Internacional estava de volta à Libertadores, e até fizeram uma boa campanha, sendo eliminado pelo Flamengo. No Brasileirão, conseguiu ir para a pré-Libertadores, e na Copa do Brasil, chegou na final, só que acabaram perdendo para o Atlético Paranaense. Em 2020, o Inter, liderado pelo argentino Eduardo Coudet, começou o Brasileirão com tudo. Só que ao decorrer do campeonato, a equipe acabou decaindo, mas na reta final, junto com o Flamengo, foram crescendo e se tornaram os favoritos ao título. E na 37ª rodada, algo muito raro aconteceu: o líder e o vice-líder em uma disputa valendo o título. Caso vitória gaúcha, o Internacional saía dali com o título, mas não contando com a grande recuperação do Flamengo, o Internacional tomou a virada. Mesmo assim, poderia ser campeão na última rodada. E mesmo com o tropeço do Flamengo, o Corinthians segurou os gaúchos em pleno Beira-Rio, e assim o Flamengo, mesmo perdendo para o São Paulo, conseguiu o título brasileiro em cima do Inter. Nesse ano de 2021, o time veio com muitas expectativas, sendo um dos favoritos para o título brasileiro e da Libertadores. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo!